Olá gente, estamos de volta começando mais uma videoaula para o curso de Layout com CSS3. Para começar, vamos clicar aqui na frente do nosso Style, vamos dar um Enter. Então vamos digitar o nosso código para podermos aplicar a formatação desse elemento. Vou digitar div, abre e fecha chave, dar o Enter. Agora vamos determinar uma largura de 200 pixels, então para isso vamos digitar width, 200 pixels, ponto e vírgula. Damos o Enter e digitamos aí uma altura. Digitamos 8, 200 pixels, ponto e vírgula, Ctrl S para salvar, dou um Enter. Eu vou incluir agora uma borda, então eu digito border, 1 pixel. Vamos fazer uma correção, ao invés de 1 pixel eu vou deixar aí 3 pixels. Então eu digito 3 pixels, solid na cor preta, então black, ponto e vírgula, Ctrl S para salvar. Agora venho no nosso navegador, atualizo e nada aconteceu. Agora qual o motivo da formatação que a gente definiu dentro do nosso style não ter mostrado no nosso navegador? Simplesmente porque a div que a gente determinou no nosso style, ela não foi criada, não foi determinada no corpo do nosso documento, no body. Então a gente não tem a criação dessa div no body para a gente poder chamar ela no style. Lembrando que esse nome div é o nome simplesmente que eu vou colocar aqui no nosso body. Eu posso atribuir aí um ID para essa div, para ser chamado não a div, mas uma div específica. Porque, por exemplo, se eu tenho 5 divs determinadas aí, eu tenho 5 caixas aí de texto ou de imagem dentro do nosso body, se eu chamar com o mesmo nome, ele vai aplicar a formatação em todas. Então, para isso, eu crio um ID ou uma class. Então, nesse caso, eu estou criando com o nome div apenas para ficar mais intuitivo, apenas para a gente saber que a div criada no body é a que a gente está trabalhando com ela. Então, eu vou digitar div, fecho nossa div, dou um Ctrl S para salvar, venho no navegador e atualizo. Agora a gente vê que toda a formatação que a gente digitou no style, ele está sendo mostrado agora no navegador, no meu caso, Google Chrome. Está sendo mostrado aí uma caixa, ou seja, nossa div, com uma altura de 200 pixels e uma largura de 200 pixels, com uma borda de 3 pixels sólida na cor preta. Vou voltar aqui e fazer uma formatação para que a gente consiga ver melhor essa div. Então eu vou aplicar uma altura e uma largura de 300 pixels. Ctrl S para salvar e atualizo o navegador. Venho aqui no final da instrução do border, dou um Enter e vou digitar background, image, URL, abre e fecha parêntese, ponto e vírgula. Agora dentro desse parêntese, o que eu vou fazer? Eu vou chamar uma imagem. Então eu vou usar a mesma imagem que a gente fez nas aulas passadas, tá? Eu vou digitar aí img1.jpg. Ctrl S para salvar, atualizo o navegador e a gente observa que a imagem ela está dentro da nossa div de 300 por 300. Como a imagem é um pouco menor do que 300 pixels, ela está repetindo nos dois sentidos, tanto horizontal como no sentido vertical. No final da instrução do nosso background, eu vou dar um Enter e digitar background, repeat, no repeat, ponto e vírgula para fechar a instrução. Então, eu estou determinando que essa imagem não vai repetir nem no sentido horizontal e nem no sentido vertical. Ela vai ser apenas uma imagem única que a gente vai usar para fazer a formatação dentro da nossa div. Agora, eu venho aqui no final da instrução do nosso height, da nossa altura, vou digitar padding, 30 pixels. Esse padding é uma distância da lateral direita e da nossa base. Ele vai fazer com que tenha uma expansão dessa caixa, no caso da nossa div, de 300 pixels para 330, porque ele vai expandir aí na lateral direita e na base da nossa div. Então eu dou um Ctrl S para salvar, venho no navegador, atualizo e a gente vê que ele deu realmente aquela afastada de 30 pixels na lateral direita e na base de nossa div. Então eu venho aí no nosso background repeat, copio o nome background até o tracinho, clico no final da instrução do background, dou um Enter e dou um Ctrl V para colar
o background. Agora eu vou digitar apenas o origem, que seria o background-origem. 2 pontos. E vou definir esse background origem com border box. Atualizo aqui o navegador e a gente vê que a imagem colou tanto em cima, no topo, como na lateral esquerda. Esse comando background origem, quando a gente atribui um border box, ele faz com que a imagem seja colada nas bordas da nossa caixa, da nossa div. A gente também pode aplicar uma outra formatação. Eu vou apagar aqui border e vou digitar content. Ctrl S para salvar, atualizo e ele vai afastar aí os 30 pixels que a gente definiu de padding. Ele vai dar essa afastada tanto no topo como na lateral esquerda. Então, esse comando background origem, a gente pode atribuir duas características para ele, que é o border box e o content box. O border box, ele cola a imagem que a gente colocar dentro da nossa div no topo e na nossa lateral esquerda. Já o content box, ele afasta a quantidade em pixels que a gente definiu. No meu caso, eu defini abaixo do 8, eu defini aí um padding de 30 pixels, e é isso que está sendo atribuído ao nosso content box. É um comando bem simples, mas também muito funcional, e a gente pode usar aí nas nossas formatações para ter um pouco mais de poder sobre os comandos que a gente está criando. Então, o CSS dá exatamente esse poder que a gente pode usar para formatar e criar as nossas aplicações web de forma tranquila e o mais leve possível. Então, gente, a aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sintam-se à vontade para perguntar. Estou à disposição e até a próxima.